A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Estou aqui nesta manhã de terça-feira para compartilhar com os irmãos mais uma palavra vindo da parte de Deus para abençoar poderosamente a minha e a tua vida. Que o Senhor nesta manhã possa fortalecer a nossa fé, ouvir tua palavra. Que nesta manhã as misericórdias do Senhor, que não tem fim, possa se renovar na minha e na tua vida. E que você, ao ouvir este vídeo, este devocional, que você possa, assim, se desligar totalmente das coisas lá de fora, dos problemas, para receber mais de Deus através desta palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje a palavra do Senhor. Esse devocional está falando sobre a palavra de Deus, porque quando nós começamos a buscar a face do Senhor, a presença do Senhor, nós temos que começar a meditar mais na palavra. Nós temos que começar mais a ter um relacionamento com a palavra de Deus. Esta palavra que nos sustenta, esta palavra que nos fortalece, essa palavra que nos mantém de pé. Então eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, aqui o Senhor, na verdade, foi trazendo à minha memória alguns versículos de alguns livros da Bíblia que falam sobre a palavra de Deus, que eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã, que eu acho importante a gente passar, dar esse passeio dentro da Bíblia para entender mais sobre o poder que a palavra de Deus tem na minha, na tua vida. Então, queridos, aqui quando o Senhor fala assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete, ele é uma proteção, né? O motoqueiro, né, o motociclista, quando ele vai andar, ele coloca um capacete na cabeça para quê? Para proteger, caso houver algum acidente, alguma coisa, né? Possa estar ali protegendo a sua cabeça, protegendo a sua vida. E aqui quando diz assim, é a espada do Espírito, a espada é o que? É uma arma. Meu esposo costuma dizer assim, quando nós vamos para o monte, quando nós vamos para o vale, quando nós vamos para o culto, né? Ele sempre diz, não esquece de levar a arma. E a nossa arma, de nós que somos cristãos, a nossa arma, ela é a palavra de Deus, ela é a Bíblia. Então aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma arma que ela nos protege, é uma arma que nos protege do dia mal, do inimigo, pode até tentar vir contra a nossa vida, mas nós estamos firmados numa palavra, num alicerce que é a palavra de Deus. E aqui, queridos, a palavra do Senhor também diz em 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Então, a palavra de Deus, ela foi inspirada, né? A escritura, ela foi inspirada pelo próprio Deus para nos ensinar, para nos repreender naquilo que precisamos ser repreendidos, que precisamos ser corrigidos, para nos instruir para fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que está na palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós estarmos sempre, queridos, buscando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem resposta para mim e para a tua vida. A palavra de Deus, talvez você quer ir por um caminho, a palavra de Deus, ela vai te mostrar o caminho certo, para que você não venha falhar naquilo que você venha fazer, porque você talvez está indo por um caminho que não é da vontade do Senhor para a tua vida, né? E a palavra do Senhor também diz lá em Josué 1,8 assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Mas espera aí, para mim falar da palavra de Deus, eu tenho que meditar nela. Por isso que é importante
nós andarmos e usarmos a arma que é a palavra de Deus, para que assim como diz aqui em Josué 1:8, nós possamos falar desta palavra, querido, aonde o Senhor te colocar, que você não tenha vergonha de falar da palavra de Deus, que ali você possa falar um versículo que vier ao teu coração, né? Talvez você está conversando com uma pessoa que aquela pessoa está tão cabisbaixo, aquela pessoa está passando por um momento difícil e você pode dizer uma palavra que vier ao teu coração. Minha irmã, não se desespere, nós temos um Deus que Ele é conosco, né? Que Ele prometeu estar conosco em todo o tempo, né? Então, querido, não deixe de falar desta palavra, é a palavra do Senhor que está falando, mas para isso nós temos que meditar nesta palavra de dia e de noite, para nós termos um relacionamento, para nós termos conhecimento dessa palavra, para que assim nós possamos falar dela. E no final desse versículo ela diz assim, que para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito, que eu sempre digo, Senhor, me ajude a viver a tua palavra, porque a palavra do Senhor diz que eu não posso ser apenas ouvinte se eu não for praticante. Se eu ouvir a palavra de Deus quando eu estou meditando e quando eu estou ouvindo uma pregação, eu tenho que colocar aquela palavra em prática. Mesma coisa você, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo esta palavra, não são palavras minhas, são do próprio Deus, eu apenas estou aqui como um instrumento. Então, que você, ao ouvir a palavra do Senhor, que você possa buscar viver ela, porque a gente não pode ser apenas ouvinte. E aí eu digo, Senhor, que a tua palavra, me ajuda a viver a tua palavra e que ela se cumpra na minha vida. E aqui nesse versículo fala para que nós possamos meditar nesta palavra, que nós possamos meditar nela de dia e de noite, para que ela se cumpra na minha e na tua vida, e assim o meu caminho, querido, e o teu caminho, eles prosperarão e nós seremos bem-sucedidos. Por quê? Porque nós não estamos indo de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que nós pensamos, nós estamos indo firmados na palavra que o Senhor falou, naquilo que o Senhor mandou, naquilo que o Senhor falou para mim seguir adiante ou mandou eu parar, não é um momento. Então, é isso que faz com que o nosso caminho prospere, quando nós obedecemos o que diz a palavra de Deus. E aí a palavra do Senhor vem assim, dizendo para mim e para você também. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a minha fé, o que acontece? Quando eu medito na palavra de Deus, eu vou começando a ter um relacionamento ali com a palavra, eu vou começando a entender aquilo que Deus está falando comigo, eu vou começando a ter, sabe o quê? A minha fé fortalecida para entender que mesmo que eu esteja passando por um momento difícil, o próprio Deus, porque a palavra de Deus, querido, é o próprio Deus falando comigo e com você. Muitas pessoas às vezes falam, poxa, Deus podia usar aquele irmão para falar comigo, mas querido, a melhor forma de Deus falar comigo e com você é através da palavra, mas para isso eu e você precisamos meditar nela. E aqui diz que quando eu e você, nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, nós colocamos em prática, a nossa fé é fortalecida, porque a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aqui para finalizar, em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é mais afiada do que a espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a nossa alma e o nosso espírito, as nossas juntas e medulas, e julga os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Queridos, o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais afiada que uma espada de 2 gumes. É uma espada com 2 pontas, né? Uma espada com 2 pontas. E essa palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar dentro de mim, dentro de você, a ponto de dividir a minha alma do meu espírito, a sua alma do seu espírito. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa alma é onde nós guardamos as nossas emoções, é onde guardamos mágoas, raiva, ódio, é onde tem os nossos desejos carnais. E tudo isso
a nossa alma ela procura absolver, que são coisas que não vão nos edificar, são coisas que não agradam o coração do nosso Deus. E o nosso espírito é aquilo que nós alimentamos com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, quando você, querido, começar a meditar nela de dia e de noite, esta palavra, ao você ouvir, ela vai fortalecer a sua fé. E além de fortalecer a sua fé, essa palavra, ela tem o poder de fazer na minha e na tua vida uma divisão da nossa alma e do nosso espírito. E assim, julgar os meus pensamentos, julgar os teus pensamentos e as intenções do nosso coração. Porque o homem, quando ele olha para nós, ele vê uma aparência exterior. Mas o Senhor, quando ele olha para nós, ele vê as intenções do nosso coração, ele vê os pensamentos. Antes mesmo que uma palavra saia aqui da minha boca, da sua boca, o Senhor, ele já sabe o que você pensou para dizer, o que você sentiu para dizer. Então, queridos, esses versículos retratam um estudo de como nós devemos buscar viver a palavra de Deus, sabe? Que você possa guardar essa palavra na sua mente, no seu coração, que você possa, assim como eu, pedir: Senhor, me ajuda a viver a tua palavra, me ajuda, Senhor, a praticar a tua palavra, não apenas eu ouvir, porque se nós só ouvirmos, querido, sabe como nós somos? Nós somos como uma folha que é jogada para o vento para lá, para cá, e não há uma mudança na nossa vida espiritual, porque nós só ouvimos. Nós vamos no culto à noite, ouvimos uma palavra poderosa, ali Deus fala conosco, mas não pode Deus falar conosco ali e nós não buscarmos viver essa palavra nos nossos dias. Então, que você possa buscar viver a palavra de Deus, que você possa, ao meditar na palavra, antes de você meditar, peça: Senhor, me dê sabedoria para entender a tua palavra, para viver a tua palavra, para falar da tua palavra, Senhor. Sabe, queridos, porque o Senhor se agrada quando nós buscamos Ele, e quando nós buscamos, nós o encontramos. E eu quero dizer para você, para finalizar, esse devocional Buscando a Face de Deus de hoje, ele tem como título: A Nossa Arma é a Proteção, e a proteção é a palavra de Deus. Creia que você, diante de qualquer problema, você vai lutar com a arma espiritual, que é a oração, que é a palavra de Deus, e assim você vai ser bem-sucedido em todos os seus caminhos. Que Deus abençoe poderosamente meu amado irmão e minha amada irmã que vai ouvir esse devocional. Compartilhe, creio que tem pessoas que também precisam ouvir esta palavra, precisam ter sua fé edificada, precisam ter a sua vida espiritual fortalecida para vivermos enquanto estivermos aqui nesta terra, precisarmos ser fortalecidos espiritualmente. Que Deus abençoe poderosamente meu amado irmão e minha amada irmã, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Abençoa essa semana, que seja de bênçãos, que seja de livramentos, que seja cheio da presença de Deus. E você vai conseguir sim viver uma vida cheia da presença de Deus. Comece a meditar na palavra, comece a orar, comece a ter tempo com o Senhor. E aí você vai ver o quão poderoso é a presença do Senhor quando nós o buscamos de todo o coração. Deus abençoe grandemente e fique na paz do Senhor Jesus.